Agora nós vamos falar a respeito dos outros dois tipos, dos outros dois grupos angulares que nós temos nessa figura aqui. E o segundo grupo angular que nós vamos trabalhar são os ângulos correspondentes. O que são ângulos correspondentes? Ângulos correspondentes, eles já obedecem uma regra que é parecida com a dos ângulos alternos. Os ângulos correspondentes são ângulos que se encontram do mesmo lado da reta transversal. Ou seja, ou eles estão abaixo da reta transversal, ou eles estão acima da reta transversal. Então, e é claro, são congruentes. Isso é um detalhe importante. Para ser ângulo correspondente, ele tem que ser congruente e estar abaixo, e os dois têm que estar ou abaixo da reta transversal ou acima da reta transversal. Então vamos lá. 1 e 5 são ângulos que são considerados correspondentes. Então vou botar aqui. Porque ambos os dois estão abaixo da reta transversal e este ângulo é congruente com este ângulo. Nós vamos demonstrar isso ainda. 4 e 8. 4 e 8 são ângulos correspondentes. Estão abaixo da reta transversal e 4 é congruente com 8. 2 e 6 são ângulos que são considerados correspondentes. 2 está acima da reta transversal e 6 está acima da reta transversal e 2 e 6 são congruentes. E 3 e 7 também. 3 e 7 são ângulos correspondentes porque 3 está acima da reta transversal, 7 também está acima da reta transversal e, é claro, são congruentes. 3 e 7 também é congruente. Então, esses são os ângulos que chamamos de ângulos correspondentes. E o último grupo que ficou faltando é o grupo dos colaterais. O que são ângulos que são colaterais? Os ângulos que são colaterais são ângulos que se encontram, os dois ângulos têm que estarem ou abaixo ou acima da reta transversal e numa mesma região. Por exemplo, 1 e 8. Ângulos 1 e 8. O ângulo 1 e o ângulo 8 se encontram abaixo da reta transversal e na região externa. 8 está na região externa e 1 está na região externa. Então são ângulos colaterais. O 2 e o 7. O 2 e o 7 são dois ângulos que são colaterais. 2 e 7 estão acima da reta transversal e, é claro, numa mesma região que é a região externa. O 4 e o 5. O ângulo 4 e o ângulo 5 estão dentro de uma mesma região, que é a região interna, e 4 e 5 estão abaixo da reta transversal. Então são colaterais. O 3 e o 6. 3 e o 6 estão dentro de uma mesma região, que é a região interna, e 3 e 6 estão acima da reta transversal, então são colaterais. Então, para ser colateral, você simplesmente, o ângulo tem que estar numa mesma região e ou os dois abaixo da reta transversal ou acima da reta transversal, para ser colateral. E é claro que dos ângulos colaterais, existem os colaterais que são externos e os colaterais que são internos. Quais são os colaterais internos? Os internos, no caso, são seus ângulos que se encontram na região interna, os pares que se encontram na região interna, que são 4 e 5 e 3 e 6. 4 e 5 e 3 e 6 são ângulos que se encontram internos, 4 e 5 abaixo da reta transversal e 3 e 6 acima da reta transversal e estão dentro de uma região interna. Por isso que ambos os dois são colaterais. E os ângulos que são colaterais externos é o 1 e o 8 e o 2 e o 7. Por quê? 1 e 8 está abaixo da reta transversal, na verdade, abaixo da reta transversal, 1 e 8 está abaixo da reta transversal e na região externa. Por isso, colateral externo. 2 e 7 está acima da região da reta transversal e 2 e 7 também está na região externa. Então, por isso que este aqui
são os colaterais externos e 4 e 5 são os colaterais internos. Então, basicamente, são esses os 3 grupos angulares. Grupo dos alternos, grupo dos correspondentes, grupo dos colaterais. No caso dos alternos, tem que estar em uma mesma região. 1 e 7, 2 e 8, 3 e 5, 4 e 6 e, é claro, serem congruentes. Os dois ângulos têm que ser congruentes. Para serem alternos, os ângulos têm que estar numa mesma região e ser congruentes. Para serem correspondentes, eles têm que estar ou abaixo, os dois têm que estar, ambos os dois, abaixo ou acima da reta transversal. Como, por exemplo, 1 e 5, 4 e 8, que estão ambos abaixo da reta transversal e são congruentes. E 2 e 6 e 3 e 7, que são congruentes e estão abaixo, acima da reta transversal. E por último, os colaterais. Tem que estar dentro de uma mesma região e os dois ou abaixo ou acima da reta transversal. Aí vão ser colaterais. Basicamente, são essas as 3 definições. No caso dos alternos, os alternos têm que ser congruentes. Os correspondentes, se formar par, também são congruentes. No caso dos colaterais, nós vamos usar isso aqui para desenvolver uma propriedade interessante, muito importante, inclusive. E, basicamente, é isso. E outra informação importante que eu quero falar para vocês é que, se vocês observarem bem, 1 e 3 e 5 e 7 são ângulos opostos pelo vértice. Então, este ângulo é igual a este e este ângulo é igual a este. Como este ângulo e este ângulo são congruentes por serem correspondentes, e este ângulo e este ângulo e esse ângulo 7 e 3 também são congruentes por serem correspondentes, isso significa que esses ângulos todos são iguais, de mesmo tamanho e de mesma medida. Isso é um detalhe importante que vale a pena comentar. Agora, vamos continuar. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de dar o seu like, ativar as notificações para quando chegar um novo vídeo e, é claro, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Se você tem críticas, sugestões ou algo do tipo, não se esqueça de comentar aí embaixo. Bom, é isso. Até a próxima!